Muito bem, estamos começando mais um encontro no Face, deste sábado, dia 19 de setembro de 2020. E o convidado do programa desta semana, do programa de hoje, ao vivo aqui pelo Facebook, é ele, o empresário do transporte, Alexander Carvalho. Muito obrigado pela aceitação aí do convite em participar comigo no programa desta semana. Alexander, aquela pergunta tradicional que eu sempre faço aos convidados, que no fundo acabam sendo meus amigos, né? Mas que eu sempre faço aos convidados. Quem é o Alexander Carvalho? Boa noite, Gilvan. Boa noite aí a todos, né, que nos assistem. Boa noite, Friburgo em geral, né? O Alexander Carvalho, ele é natural de Nova Friburgo. Filho do Kleber, um caminhoneiro. Filho da Hilda, uma dona de casa. Tenho 3 irmãos, né? Sou apaixonado pela minha profissão e apaixonado pela minha família. Defendo os valores tradicionais da família tradicional, defendo o trabalho, defendo a honra e defendo a crença de cada um. Não sou dono da verdade, né? Mas procuro basear a minha vida e fazer o que é certo, pois eu acredito que o que é certo, mesmo que poucas pessoas estão fazendo, sempre vai ser certo. E o que é errado, mesmo que muitas pessoas estejam fazendo, continua sendo errado, Gilberto. Perfeito. Alexander, aproveitando essa introdução, quando você colocou muito bem quem é a pessoa, quem é o Alexander Carvalho, quais foram as oportunidades de trabalho que você teve, quais a experiência de vida que você teve ao longo dessa construção de carreira que te encaminhou para o empreendedorismo, principalmente no segmento do transporte? Como é que foi essa transição? O que o Alexander Carvalho fez que levou à área profissional do transporte? Ô, Gilvan, eu já venho de uma família tradicional nessa área, né? Meu avô mexeu com transporte a vida inteira, meu pai também. Eu estudei, né, Colégio Rui Barbosa, aí em Friburgo. Fiz 2 cursos técnicos no Senai, eletricista de automóvel e torneiro mecânico, porque meu pai me obrigou, né? Mas desde quando eu já me entendi por gente, eu já sabia o que eu queria ser, que era paixão pela estrada e paixão por caminhão. Então eu nunca fiz outra coisa na minha vida, sempre me envolvi com isso, entendeu? A minha família já vem disso, foi uma profissão já hereditária da minha própria família, né? Eu fico muito triste que o meu estado que eu moro, o estado do Rio de Janeiro, infelizmente não produz nada e não tem nada para o transporte. Tudo que a gente precisa tem que ser feito de fora e de fora para trazer para o estado, entendeu? Eu, por exemplo, mesmo eu sempre carrego aqui no estado de Minas, Pirapitinga, vou para o resto do Brasil e do Brasil eu volto até aqui, né? Pena que o estado do Rio de Janeiro tem essa cultura de querer viver de royalties de petróleo e de um turismo exploratório, e com isso não abre ênfase para o que realmente é o segmento da economia, que é a indústria, que é transporte, agropecuária e agricultura. Perfeito. Alexander, já aproveitando aqui, mandando abraço às pessoas que estão interagindo conosco nesse momento ao vivo pelo Facebook. Já temos aqui a Elizabeth Fuentes, né, aqui de Nova Friburgo, mandando uma boa noite para nós. E outras pessoas já participando. Eu gostaria também, ao longo da semana, que curtiram o nosso chamamento para o programa. Eu gostaria de mandar um abraço também para a Maria de Fátima Lopes, de Vassouras, né? O Alexandre Pena merece aqui, de Nova Friburgo, e o Humberto Galvani, né, um dos líderes sócios da empresa Easy Life. Portanto, são os abraços iniciais que eu estou mandando aqui. Alexandre, se você quiser mandar algum abraço, fique à vontade aí também para as pessoas que estão nos acompanhando. Ok, Juba. Depois a minha esposa está tentando conectar e não está conseguindo. Não sei por que, está no seu Face, né? Isso, exatamente. Foi bom você perguntar, talvez tenha algumas pessoas na dúvida, mas o acesso está sendo feito através do facebook.com/Gilvan com N, .s de Santos, .s, .costa. Eu repito aí para as pessoas com mais calma, para que as pessoas possam notar que já está liberado lá, as pessoas podem sincronizar e voltar, porque está liberado no Face. Eu estou vendo aqui pelo netbook que está ao vivo, né? Então, repetindo, facebook.com/Gilvan com N, .com, Gilvan.s de Santos, .costa.
Perfeito? Então, repetindo, facebook.com/Gilvan.s de Santos.costa. Aí vai ter o acesso. As pessoas que curtiram o nosso chamamento durante a semana, só ir na minha foto ali, clicar, que também já vai direto para a minha página. Né? Então, esse é uma informação que eu passo, né, para as pessoas. Depois, ao final do programa, ele vai ficar liberado direto para as pessoas que estão chegando ou que quiserem reprisar, vamos dizer assim, reassistir a nossa transmissão. Alexander, com relação aqui, você falou que a sua paixão, claro, é estrada, caminhão e, claro, família, né? Como unir tudo isso aí sem ter, vamos dizer assim, nenhum tipo de atrito? Como funciona isso, Alexander? Ô, Gilvan, quando a gente gosta do que faz, tudo se torna natural, por mais difícil que é, né? E o tempo, a gente tem que saber administrar bem o tempo, né? Eu, por exemplo, eu gosto da estrada, mas não gosto de ficar muito tempo na estrada. Como eu também amo minha família, mas também não tenho condições de ficar muito tempo em casa. Claro. Né? Eu sou uma pessoa um pouco difícil de se lidar, porque, conforme eu te disse, às vezes eu gosto muito das coisas certinhas, embora eu não sou o cara 100% correto. Eu também tenho minhas falhas, eu sou ser humano, né? Mas gosto das coisas corretas. Então, o que acontece? E sou muito perfeccionista naquilo que eu faço, né? Normalmente, as minhas viagens, conforme eu te disse, eu sempre carrego aqui no estado de Minas, aqui na cidade de Pirapitinga, né? Eu puxo ali pela fábrica IMPA, antiga IMPA, hoje é Smurfit Kappa. Ali eu vou para qualquer lugar, desde a região norte, nordeste, sul, né? Então, normalmente, as minhas viagens, eu sempre fico, às vezes, uma semana, 10 dias, 12 dias fora, e procuro ficar os mesmos dias em casa, uma semana também em casa. Porque a atenção tem que ser dividida, né? Entre a estrada e a minha família também. Né? Eu tenho 3 filhos emplacados no meu nome e tenho um que não é. Entendeu? Então, a gente tem que dar uma atenção a todos, né? Eu tenho um mais velho meu que tem 26, tenho um com 20, tenho um com 16, né? E tenho um com 12. E tem a minha esposa também, que é minha amiga, minha companheira, e a gente tem que procurar dividir a atenção com todos. Não é fácil, né? Não é fácil, porque o caminhão ele toma muito tempo, mas a gente consegue administrar. Eu estou com 50 anos de idade, tenho 34 anos de profissão. Né? Nunca passei o Natal fora de casa, nunca passei o Ano Novo fora de casa e procuro sempre estar no aniversário dos meninos em casa. Né? Embora isso é mais difícil, mas a gente procura dividir e sobra tempo sim, dá tempo para fazer tudo. Perfeito. Alexander, outra coisa que me ocorre aqui é que muitas das vezes, pelo que me aparenta, o profissional do volante, o caminhoneiro, o empresário do transporte como você, muitas das vezes tem um caminhão em melhores condições do que as nossas estradas brasileiras. Isso é verdade? Gilvan, hoje o que acontece? Conforme eu te disse, eu defendo muito os valores da família tradicional. Infelizmente, o Brasil, ele melhorou bem as estradas no Brasil, né? Mas melhorou muito a tecnologia e os caminhões, mas investiu muito pouco em educação do motorista, entendeu? E isso tem causado grande transtorno, né? Tanto na profissão, como em acidentes, né? E coisas graves por aí. Mas hoje, a gente paga o preço pela privatização das rodovias do Brasil, né? Porque se tornaram caras, entendeu? Não são rodovias 100%, e os caminhões hoje em dia, a gente procura sempre fazer o melhor, entendeu? Mas fica difícil de você compactuar com o que o governo e o país mostra pra gente, entendeu? Como uma pessoa que produz qualquer ela, você tem suas dificuldades. Perfeito. Alexandre, aproveitando o embalo aqui, já movimentando o encontro no Face, ao vivo, aqui neste sábado, conforme eu falei, dia 19 de setembro, né? Chegando aqui conosco a presença do youtuber Marlon Franco Gomes, né? Também já participou comigo aqui no encontro do Face, inclusive abriu essa sequência, né? Foi um dos primeiros aí a ser entrevistado por mim, também marcando presença aqui, mandando um boa noite para você. Ele manda aqui a seguinte frase: boa noite, Alex, também. Então é Alexander Carvalho presente, mandando um abraço para você. Ele dizendo aqui que chegou o Gilvan, né? No estilo dele, bem youtuber, youtuber, é professor, é advogado, é um cara com conhecimento além da curva, muito interessante, como você tem a sua experiência de vida que conta muito, né? Que é a estrada, que é a família, que é o cuidado não apenas com o seu material de trabalho, que é o caminhão, mas também com o seu grupo de caminhoneiros. Como é que funciona essa questão
de ter um grupo de caminhoneiros. Muitas das vezes você em São Paulo e o cara lá no Sul e o outro lá no Nordeste. Como é que é essa relação de amizade, Alexander? Isso tudo é uma das coisas que segura muita gente, Gilvan. A estrada, ela é mágica. A estrada, ela encanta e ela apaixona. A pessoa tem que ter muito cuidado para não cair no encanto e na paixão da estrada, porque depois que cair, você não consegue sair mais. Eu costumo dizer que a vida da estrada não tem uma vida melhor, né? Eu, por exemplo, a minha vida inteira, eu aprendi a dirigir na Belém, Brasília, com meu pai. Meu pai sempre fazia Rio-Belém, né? Ele descarregava no Belém do Pará. Do Belém, ele vinha até o Trevo de Santa Maria. Do Trevo de Santa Maria, a gente ia até Paragominas, a 300 quilômetros. Eu aprendi a dirigir naquele trecho ali. Com 14, 15 anos, né? Aprendi a dirigir em cima de um Scania. E até hoje. E nós temos vários grupos, várias tribos, né? Eu, por exemplo, eu faço parte do Grupo Nacional de Carga Pesada. Na frente dos nossos caminhões, a gente tem uma bandeira do Brasil e tem na traseira da carreta, que é um jeito de identificar uma unidade do grupo. O grupo foi fundado em 1978, na cidade de Terra de Areia, no Rio Grande do Sul. Né? Existe gente até lá hoje, né? Como existe agora, nós somos 150 unidades, mais ou menos, espalhadas por todo o território nacional. Temos pessoas no Mato Grosso, Goiás, Bahia, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, aqui no Rio, né? E o que acontece? Nós usamos o rádio PX, né, que é o rádio amador, por comunicação. Hoje a comunicação no Brasil está muito boa, WhatsApp, Facebook, né, o telefone celular, mas há 10, 15, 20 anos atrás, o que nos ajudava muito era o rádio amador. A gente comunicava para poder ter divertimento, entretenimento, para espantar a solidão da estrada, porque tem hora que você está em trechos da estrada que você fica, às vezes, 2, 3, 4 horas sem ver ninguém, deserto, e só o rádio mesmo para a gente poder se comunicar e saber das coisas, né? Era o jeito de comunicar em casa com a família, era o jeito de comunicar com os parentes, era o jeito de arrumar carga, era o jeito de pedir um socorro, e era o jeito de passar o dia, né? Hoje, com a tecnologia, o Grupo Nacional também está no WhatsApp, né? Então, onde o rádio... Opa, parece que houve uma pequena falha de comunicação, Alexander. Não sei se você está me acompanhando daí, né? Mas a sua participação praticamente ficou travada aqui na sala de transmissão, né? Caso você queira se reconectar com aquele... Bem, agora isso... Opa, de repente está aparecendo. Vamos ver o que acontece. Alexander, na escuta? Perfeito? Estou vendo. Eu estou aqui na cidade de Santo Antônio do Aventureiro, né, no bairro aqui de São Domingos, às margens da Rio Bahia, rodovia 116. Eu estou indo para Petrolina, no Pernambuco. Aqui é a casa do meu sogro, eu passei o final de semana aqui, estou viajar amanhã. Então a internet aqui também está oscilando bastante. Mas perfeito, Alexandre. Independente disso, foi bom ter acontecido isso por um lado, que provou, né, exatamente o que você estava falando. Não é porque aconteceu essa falha que a comunicação atual com a tecnologia, com a modernidade, ela está ruim. Ela acontece, os problemas acontecem, né? Sempre vão acontecer. E nunca. Agora você estava falando exatamente das tecnologias existentes, o WhatsApp, o celular, o Facebook, o Instagram. Então, a tecnologia hoje tem ajudado muito a comunicação de vocês, que tem um grupo, inclusive, formado nesse sentido, não é isso, Alexander? Isso. A gente sabe que a comunicação é essencial, né? Então, há 20 anos atrás, o único meio de comunicação com a gente era o rádio amador, né? Obviamente que a tecnologia, usada de uma forma boa, ela nos ajuda muito, entendeu? E é muito essencial hoje em dia, entendeu? Para a comunicação com os filhos, com a família, com os colegas, e nos ajuda muito com isso também. Perfeito, Alexander. Temos aqui a participação, conforme eu já falei, da Elizabeth Fuentes, mas aqui de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, né? Mas eu estou falando assim porque temos participação praticamente do Brasil todo, né? Conforme eu te falei aí, a Maria de Fátima Lopes Vassouras, né? O próprio youtuber Marlon Franco é de Itaboraí, né? Próximo a São Gonçalo, Rio de Janeiro, ali que você, como profissional do transporte, com certeza conhece muito bem. A Elizabeth, ela pontua aqui uma situação muito importante que cai como uma luva na vida de vocês, profissionais do transporte. Ela diz que a vida é muito corrida mesmo. Ela concorda plenamente com você nesse sentido, que a vida é muito corrida mesmo. Realmente,
administrar o tempo é fundamental. E isso você não abre mão, né? Você é um cara que, pelo que eu percebi, administra muito tempo, né? Gilvan, assim, eu me considero um remanescente da Torá. A Torá é o livro sagrado que o nosso Messias lia, estudava e ensinava. O Salmo 127 da Bíblia diz assim: se o Altíssimo não edificar a tua casa, em vão você trabalha. Se o Altíssimo não abençoar o teu trabalho, inútil será levantar de madrugada, dormir tarde e não comer, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu não estou dizendo isso que a gente tem que cruzar os braços, mas se você tem que ter disciplina em tudo que você faz. Normalmente, eu trabalho de 5 às 5. Assim, normalmente, às 5 horas da manhã eu estou levantando, entendeu? Faço meu café, eu tenho uma cozinha no caminhão, eu gosto de comer bem de manhã, e vou até às 5 da tarde. Vai chegando às 5 da tarde, eu já estou parando, entendeu? Porque se você não administrar esse tempo, você tem que trabalhar para viver, você não pode viver trabalhando. E aquilo que eu estou te falando, a quantidade de dias que eu passo viajando, uma semana, 10 dias, 15 dias, eu procuro passar em casa, entendeu? Porque a mesma assistência que eu tenho que dar no meu lado profissional, eu tenho que ter no meu lado familiar, no meu lado social, no meu lado espiritual, porque a diferença do veneno para o remédio é a dose. E se você não souber dosar, você acaba morrendo, João. Perfeito, Alexander. O Marlon Franco Gomes, muito bem pontuando aqui, dizendo que é muita responsabilidade em ser caminhoneiro. Parabéns a você. Cara, assim, o Brasil, ele é feito por pessoas simples, como eu, como você, né? Um repórter, um médico, um professor, um pedreiro, um padreiro, um borracheiro, um mecânico. Esses são os homens de força no Brasil que constroem um país, né? Um professor, não podemos esquecer um professor, né? E eu, graças a Deus, eu tenho muito orgulho pela profissão que meu pai me deixou, desde cedo eu já sabia o que eu queria, e a gente sabe que muita coisa depende da gente. Só não é melhor que aquilo que eu te falei. O governo investiu em rodovias e em máquinas, mas não investiu na educação do profissional. Perfeito. Eu gostaria também de mandar um abraço aqui das pessoas que nos movimentaram durante a semana, né? A Vera Vidal, a Silvânia Moreira e também ao Vanderlei Araújo. No caso, Vanderlei Araújo, o jornalista aqui de Nova Friburgo, né, também curtindo o nosso chamamento durante a semana. Também marcando presença aqui, curtindo a nossa transmissão ao vivo, a Miriam Rodrigues, né, o Humberto Galvani, já registrei a presença dele, e a Valéria Vitime. Então, perfeitas pessoas já curtindo a nossa transmissão ao vivo, é um bom sinal, mostra que conseguiram fazer a conexão com a nossa transmissão deste sábado à noite aqui, 19 de setembro, não errei a data não, 19 de setembro de 2020. Alexandra, a comunicação via PX, né, conforme você estava falando, ela é uma das mais utilizadas entre vocês caminhoneiros, mesmo nos dias atuais, com a tecnologia existente. Qual o principal motivo da utilização desse equipamento e o que ele traz de benefício a vocês, profissionais do transporte? Ô, Gilvan, tem horas que você está viajando e você depende de algumas informações. Por exemplo, você bate no rodoanel na rodovia de São Paulo é muito bem sinalizado, mas tem hora que você precisa de algumas informações e devido à correria do trânsito e à falta de segurança, ninguém para na estrada para te dar uma informação. Então, o rádio PX, né, o rádio amador, ele não orienta muito, porque você tem como comunicar com outros caminhões e assim procurar a informação que você precisa. Esse é um fator. Você passa a conhecer pessoas de outra região hoje, que daqui a 2, 3 dias você pode estar conhecendo pessoalmente essa pessoa em outro lugar que você esteja, né? É um ótimo equipamento para você passar o tempo, né? Passar o tempo, porque nem todo lugar no Brasil tem sinal de celular, e o rádio amador ele pega indiscutivelmente em qualquer lugar. O Grupo Nacional hoje nós temos 20 unidades, se não me falha a memória, fazendo aquele trecho ali de Miritituba, no Pará. Lá nem todo lugar pega celular, e o que passa o tempo que nos ajuda é o rádio amador, né? Um beijão para minha irmã Valéria Vitini, né, que está aí também nos assistindo. Valéria Vitini também é casada com Paulo Vitini, também é um caminhoneiro também bem experiente, né? E, entendeu? Então o rádio amador ele nos ajuda muito nisso, né? Você tem fácil comunicação, você tem fácil conhecimento dos lugares,
né? Você faz novas amizades, entendeu? E mesmo com a tecnologia de hoje, o WhatsApp, ela não proporciona o prazer do rádio, né? O meu nome em rádio é Calafrio, né? A gente tem um codinome, né? Muitos colegas me conhecem como Calafrio, não como Alexander, né? Deu para perceber num vídeo que você me enviou, né? A comunicação carinhosa que vocês têm entre um e outro caminhoneiro, né? O pessoal o tempo todo chamando de calafrio e você também identificando a pessoa do outro lado com seu devido codinome, né? Mas essa comunicação é muito técnica e específica, atrapalha em algum momento, ou é a parte mais gostosa de quando vocês estão na estrada? Não, é a parte simples. Nós temos um código normal, o código Q, né? QAP, né? Tá no QAP, Gilvan, tá na escuta, né? QSL, né? Entendeu, né? QRM, às vezes, né? Algum problema. Então tem o código Q que logo você pega. Tem algumas gírias, né? Cristal, que é a esposa, pé de borracha, né? Que é o automóvel, né? Chá de urubu, que é o café. Então tem algumas gírias básicas assim que a gente pega logo, né? Não tem nada técnico, não. Você precisa ter uma licença, né, que é retirada na Anatel, é o órgão que fiscaliza. Conforme eu te disse, a minha licença é bem antiga ainda, que quando eu tirei eu era de menor, né? Então até o CPF está no CPF do meu pai. Eu tenho até que regularizar a situação, porque eu já tive alguns problemas disso, que às vezes o policial pega minha licença, meu CPF não bate, né? Aí eu tenho que estar explicando essa história. Mas está em dia direitinho, entendeu? Então isso não tem problema. É muito divertido, é muito divertido. O Grupo Nacional, conforme eu te disse, existe há mais de 40 anos, que eu faço parte, tenho já uns 35 anos que eu faço parte do Grupo Nacional. Foi criado agora no WhatsApp, mas a gente não abre mão do Rádio PX. Ele existe um charme e um carinho que as coisas antigas parecem que são mais valorizadas e têm mais charmes do que as atuais, né, Gilvan? Perfeito. Alexandre, a Elizabeth Puentes, ela pontua muito bem aqui no Facebook de novo da seguinte forma: parabéns a todos os caminhoneiros, Deus abençoe, realmente estar na estrada tem que pedir muita proteção, exige muita responsabilidade e esforços. Deus ilumine e abençoe cada família que luta por uma vida digna. E com certeza isso te inclui, né, Alexandre? Verdade, verdade. Conforme eu disse aqui agora, o Brasil ele é construído pelas pessoas mais simples, né? Um pedreiro, um padeiro, um borracheiro, um mecânico, um professor, um jornalista, um médico. Cada um tem seu grau de responsabilidade, né? Cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas alegrias, né? Eu, por exemplo, eu estou acostumado a ficar fora de casa. E quando eu chego em casa, eu não estou acostumado a ficar sem a minha família. Às vezes, a minha esposa vai para a casa dos pais delas, que mora aqui no interior de Minas. Meus filhos, às vezes, viajam, aquela coisa. Então, às vezes, quando eu fico em casa sozinho, é horrível. Eu não estou acostumado a isso. Estou acostumado a eu ficar sozinho, mas eles em casa. Essa viagem agora, por exemplo, eu estou indo para Petrolina, no Pernambuco. A minha esposa está indo junto comigo. Até para dar um passeio, né? Mas, assim, aquilo que eu te falei, a vida da estrada, ela é prazerosa. Ela tem seus perigos, né? Como qualquer outra profissão tem. Mas se você tiver um pouco de discernimento, um pouco de cuidado, entendeu? Mesmo a vida tendo seus imprevistos, você consegue sobressair. Né? Tudo você tem que ter atenção e saber o que está fazendo, né, Gilvan? Acima de tudo. Mesmo muitos motoristas não tendo a educação que devida, né? Mas é fácil, às vezes, também a gente procurar contornar a situação e procurar sair bem. Perfeito, Alexandre. Eu anotei aqui uma situação interessante. O grupo Carga Pesada, ao qual você pertence pelo PX, você me deu a noção que ele existe há 35 anos, né? Então, o que existe primeiro? O seriado Carga Pesada, que a gente conhece, que passava numa emissora de televisão com os personagens Pedro e Bino, ou esse grupo de Carga Pesada? E o que esse seriado representa ou representou para você? Representa porque a gente está tocando no assunto agora. Ele é presente. Representou porque, por um lado, ele deixou de ser exibido. Mas o que esse seriado, o nome Carga Pesada, representa para você? É legal, né? O nosso país, o nosso Brasil, existe filme cinematográficos, existe muito interessante. Nós temos bons filmes nacionais, bons filmes, né? Você vê que esse filme, mesmo, por exemplo, era um filme que tinha suas alegrias, não tinha um palavrão, não tinha um baixaria, né? Infelizmente, hoje os artistas nacionais acham que para fazer sucesso tem que falar palavrão, tem que fazer baixaria.
E a gente vê esses programas assim, por exemplo, um programa familiar, né, que edificava. Eu era garoto na época, meu pai trabalhava de empregado numa empresa chamada Transportadora Terramar, uma antiga empresa daí, e trabalhava no caminhão daquele, um Scania, um LK 140, né? Então era muito interessante, né? Foi onde eu comecei também muito com isso, né? Eu tenho uns amigos aí, né? O falecido Natalino, que tem seus filhos Nélio, Linho, Bolão, todo mundo era caminhoneiro, a gente brincava muito naquela época. O Grupo Nacional existe primeiro. O Grupo Nacional foi fundado em 1978, na cidade de Terra de Areia, no Rio Grande do Sul, pelo saudoso Cláudio de Caravaggio, né? Depois passou, temos presidente no grupo, né? Depois foi passado Adão Quero Quero, Paulo Roberto Falcão Azul, que está no Mato Grosso hoje, JC, entendeu? Foi passado também por Marcondes Andarilho. Hoje quem está no cuidado dele ali é o Dadá Maravilha, lá de Porto Alegre. Né? Então, assim, o Grupo Nacional foi criado primeiro, mas esse seriado Carga Pesada, tenho certeza que motivou muitos caminhoneiros de hoje, da geração, entendeu? Foi motivado por esse filme, né? Porque quer a gente queira ou não, a televisão influi muito na vida da gente. Mas foi legal aquela época, foi a minha infância, foi uma infância bem alegre que eu passei com esse filme. É verdade. Eu realmente, depois, né, dele ter sido apresentado, eu tive a oportunidade de baixar, acredito eu, muitos seriados, se não todos eles, né? E na minha velocidade, com relação ao que eu gosto de seriado, eu fui vendo, né, cada episódio e, olha, era osso duro de roer alguns seriados, alguns capítulos era osso duro de roer. Essa realidade existe mesmo na vida do caminhoneiro, Alexander? Ô, Gilvan, aquilo que eu te falei, a gente quando gosta do que faz, por mais difícil que seja, a gente não vê dificuldade. É difícil. Esses dias agora, por exemplo, essa viagem agora eu vim do sul da Bahia, eu saí de Teixeira de Freitas 3 horas da manhã, levantei 3 horas da manhã e fui chegar em Piripitinga 7 horas da noite, né? Quer dizer, 3 horas da tarde fez 12 horas, quer dizer, eu fiquei 16 horas trabalhando. É cansativo, né? É cansativo. Mas quando a gente gosta do que faz, não tem dificuldade, né? A gente faz com carinho, a gente faz com amor, né? Eu já tinha uns dias fora de casa, doido para chegar em casa também. Quando você chega em casa é muito prazeroso, né? Que você vê a esposa, vê os filhos, vê a casa, tudo direitinho. Então, assim, tem suas dificuldades. Eu tenho uns amigos meus, por exemplo, que rodam ali no sul do Pará, onde tem muita estrada de chão, muito índio, muito atoleiro, você entendeu? Eu estava agora recentemente com os colegas do Grupo Nacional, o Cowboy e o Fora da Lei estava rodando ali para o lado do Mato Grosso, muita queimada. O Cowboy estava até passando mal, né? Passando mal por causa da fumaça, ele não estava conseguindo respirar. Nem com o ar-condicionado do caminhão ligado, entendeu? Ele não estava conseguindo por causa do excesso de fumaça de queimada no Mato Grosso. Então, quer dizer, é difícil, né? O que eu tenho muita dificuldade é o seguinte, eu vou para o norte, às vezes, está muito calor. Aí, quando chega em Friburgo, frio, essas temperaturas diferentes, entendeu? Isso prejudica muito o corpo da gente. Você vai para o Mato Grosso, por exemplo, tem um fuso horário de 2 horas. Aí você passa a comer naquele fuso horário. Quando você chega aqui na nossa região, muda tudo. Então, assim, são algumas dificuldades. Que tem dificuldade, tem. Mas é aquilo que eu te falo, o amor à profissão supera qualquer dificuldade. Perfeito. Alexander, outra coisa interessante também é que o grupo Carga Pesada, da qual o pessoal muito carinhosamente chama de Calafrio, né, que é ali incluído aí, está produzindo um livro. Como é que está essa realidade? Para quando é esse livro? Do que se trata o livro? E qual o objetivo dele? Gilvan, conforme eu te disse, nós temos mais ou menos, eu posso estar errado no que eu estou falando, não sei certo, nós temos mais ou menos 150 unidades do Grupo Nacional. Alguns ativos e outras não. E eu sou um participante integrante do Grupo Nacional e todo mundo do grupo tem, você não queira saber o amor e o carinho que cada unidade tem no grupo. Outro dia a gente estava conversando sobre isso, como que pode nascer um carinho e um amor tão grande que a gente tem por um grupo, né? Uma coisa estranha assim, um grupo de amigos, cismou ali, fez um grupo de rádio amador e já existe já há 35 anos ou mais, um pouquinho, de 78 para cá, eu não sei quanto tempo dá certo. Aí nós cismamos de que outro dia o Paulo Roberto, né, Falcão Azul, lá de Primavera do Leste do Mato Grosso, lançou uma pergunta no ar sobre um livro, aquilo eu captei aquela mensagem, corri atrás, entrei em contato com o nosso presidente de hoje, aí, o Dadá Maravilha, e resolvemos botar assim, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos procurando o histórico, levantar o histórico do grupo, entendeu?
para poder fazer todo um apanhado de como essa ideia começou, os mais antigos, que nós temos ainda mais antigos, o Xerife, o Terra Seca, o próprio Paulo Roberto Falcão Azul, entendeu? Nós temos muitos outros aí que são desde o início do Grupo Nacional. Então nós estamos colhendo informações. Nós vamos montar um histórico, lembrando de como o grupo funcionou, o que o grupo representa na nossa vida, o que o grupo já fez para a gente. Eu, por exemplo, uma vez eu montei um depósito de madeira em Friburgo, pelo rádio amador, e eu dei uma carga para o Nicolau, que ele estava no Belém, ele foi lá em Marabá, no Pará, carregou e trouxe para mim aqui em Friburgo a carga pelo rádio amador. Então são coisas assim desse tipo, sabe? Naquela época não existia o celular, né? Então, assim, nós estamos colhendo frutos, colhendo primeiro, assim, tudo para poder juntar tudo e fazer um grupo, um livro. Mas vai ser um livro, entendeu? Nós estamos querendo fazer uma coisa de qualidade, inclusive para os nossos amigos, os nossos seguidores, né? Para poder realmente acompanhar a história do Grupo Nacional dos Carga Pesada. Perfeito. Eu gostaria de público agradecer, pelo menos no momento inicial, né, o seu convite para que eu pudesse ser o editor desse livro, né? Mas eu tenho que deixar claro aqui, né, para ficar um negócio mais sério do que já é, porque você não me conhece de hoje, já me conhece de longa data, a gente tem uma história como amigo, como amigos, né, e infelizmente não deu para eu assumir essa responsabilidade, ao termo que eu estou colocando. Eu não brinco em serviço, né, assumir a fazer a editoria de um livro de tamanha importância que é este, que você está muito bem cuidando, não daria para eu fazer de qualquer maneira. E para fazer de qualquer maneira, correndo, não seria o ideal. Então, parabéns a você que compreendeu, né, está aí na linha de frente da execução desse livro e produzindo da melhor forma possível, com carinho e admiração pela sua profissão. Isso é muito importante. Parabéns antes de mais nada. Agora, Alexander, outra coisa que eu gostaria de registrar também, para você ver a dimensão da nossa participação, da mesma forma que você, como caminhoneiro, viaja o Brasil de ponta a ponta, norte, sul, leste, oeste, temos aqui uma outra participação também interessante da Aurineide Silva. Ela está mandando um parabéns a todos os caminhoneiros. A Aurineide Silva é de Brasília, está aqui conectada ao vivo no Face, assistindo a nossa transmissão. Agora, Alexandre, uma outra pergunta. Você falou a questão aí da estrada e da vida do caminhoneiro de uma forma geral, entre o perigo e o cuidado. Quais os cuidados que um caminhoneiro, via de regra, tem que ter, ou qual o principal cuidado com relação aos perigos das estradas? E quais seriam esses perigos? Gilvan, conforme eu te disse, eu sou uma pessoa que eu preservo muito os valores da família tradicional. Eu tive a honra e o privilégio de ser educado pelo meu pai, né? O Kleber, em Friburgo. O Kleber, ele que me ensinou tudo o que eu sei, né? Como ser humano, como pai, como homem, como profissional. Eu nunca bebi nada de álcool, eu não fumo, não tenho vício, né? Esse tipo de coisa assim, isso aprendi com meu pai. Então, eu acho que o primeiro caso para você ser um bom profissional, indiscutível, qualquer coisa, não digo você não precisa ter vício igual eu não tenho, mas você tem que saber dosar o que você faz, né? Porque qualquer profissional que é dominado por um vício, ele não vai fazer o seu serviço direito. Então, a gente que depende de estrada, tem muita coisa em risco, principalmente a vida do próximo, né? Eu, por exemplo, conforme eu te disse, normalmente eu procuro trabalhar de 5 às 5, né? Costumo levantar às 5 horas da manhã, 5 horas da tarde, fazer. O que eu não fizer nesse horário, né, com mais 1, 2, 3 horas que eu vou fazer. Então, você precisa de descanso, o caminhão também precisa de descanso, entendeu? Então, você tem que ter um horário, você tem que ter uma disciplina de horário para trabalhar. O bom é você não ter vício, porque o vício normalmente acaba levando a algum erro, consequência grave, entendeu? A gente roda igual que eu estou te falando, por exemplo, eu estou indo para Petrolina agora no Pernambuco. Existem alguns trechos da estrada, por exemplo, aqui da Serra depois de Feira de Santana, ali que passa ali para o Jorro, ali é um lugar perigoso, você tem que evitar de passar a noite, você tem que procurar trabalhar durante o dia, você tem que a situação faz o ladrão, né? Então você tem que saber aonde que você vai rodar, que hora que você vai rodar, com quem você está rodando, procurar sempre manter informações para você saber aonde que você está andando, porque todo cuidado é pouco, né? E o que acontece? Você tem que saber aonde que você está andando e o que você está fazendo. Tudo pode acontecer, tudo é imprevisível, né? Mas quando você tem ciência
de que você está rodando num horário normal, que você está rodando num lugar seguro, que você está procurando andar bem acompanhado, isso tudo ajuda muito, João. Isso ajuda muito. Perfeito. Alexander, outra situação, eu não vou aqui fazer publicidade, você vai entender, os telespectadores também, mas eu não vou aqui fazer, já estou dando a pista, publicidade e de marcas, porque sequer estão nos patrocinando, mesmo que estivesse patrocinando também, não seria o mote do nosso encontro. Um outro detalhe que o pessoal costuma falar muito é a associação entre uma tradicional bebida nacional, um tradicional refrigerante brasileiro, com o café para os caminhoneiros na estrada. Isso aí é ficção ou felizmente ou infelizmente, por um lado, tem um motivo de ser? Opa, eu acho que deu um travamento aí na imagem, mas eu vou ser mais específico, Ô, independente aí de Gilvan, patrocinar isso é ou não. mais ficção, né? Refrigerante com café, isso não faz nada. Não deixa ninguém desperto, não deixa ninguém acordado na estrada, não é a verdade verdadeira. Não, não, não. Isso é superstição, isso é fake, entendeu? Veja bem, eu hoje, devido à minha idade, devido à experiência, eu não tomo mais, conforme te disse, eu trabalho de 5 às 5, mas eu já tive vezes no passado, prestação de caminhão, compromissos com conta, aquela coisa toda, e você tem que saldar o que deve. Então, eu, por exemplo, no passado, já bem distante, eu tomava muito Reativan. Reativan, ele é feito para você poder emagrecer. Se você tomar um comprimido por dia, você emagrece. Então, a gente fazia uma garrafa de café, que ele é bem amargo, e botava nessa garrafa 10, 15 comprimidos, entendeu? E tomava numa noite. O Reativan, em excesso, o efeito colateral dele te tira o sono, entendeu? Fiz isso algumas vezes. Mas aquilo que eu estou te falando, o salmo que eu te falei, o Salmo 127, né? Se o Deus Altíssimo não edificar o teu trabalho, em vão você trabalha. Então eu comecei a fazer retrospectiva da minha vida e vi que aquilo que estava fazendo não estava surtindo efeito, nem financeiro e nem profissional. E acabei parando com aquilo, tomei a postura de trabalhar apenas de 5 às 5, né? Já vi colegas meus tomar isso muito com bebida, e chega no final de uma viagem, o cara não estava sem sono, o cara estava bêbado. Então é aquilo que eu estou te falando, você procura fazer uma retrospectiva da sua vida e vê que aquilo não está gerando benefício nenhum, né? Então você para e começa a mudar o que você está fazendo, porque se você ficar no comodismo, aquilo vai te levar à ruína. Então antes que te leve à ruína, você tem que mudar, você tem que dominar a situação, você não pode ser dominado por aquilo. Mas isso tudo aí é feito. Hoje em dia, estava conversando agora há pouco com um colega, o Netinho, né, do Grupo Nacional, ele estava passando em Petrolina, agora 6 e pouco da tarde, já não estava achando mais vaga nos postos para parar, porque hoje ninguém mais está rodando até tarde, não, o pessoal está parando cedo. E se você, quanto mais tarde parar, fica pior de você achar vaga nos postos. Perfeito. Aproveitando esse embalo, eu vou até pular, quer dizer, retroceder, depois eu retrocedo essa pergunta, mas com esse momento que o mundo está passando, que a gente está aí com a fase da Covid, qual é a realidade entre vocês caminhoneiros? Como é que é o trabalho, como é que é a segurança nas estradas, a segurança entre vocês caminhoneiros, os postos de combustíveis que vocês frequentam para alimentação, para parada estratégica? Como é que está essa realidade no Brasil? Ô, Gilvan, os postos de rodovia são bem diferentes dos postos de cidade, né? Os postos de rodovia, se ele não usar a estrutura dele toda para o benefício do caminhoneiro, ele fecha. Então, quanto mais comodidade, quanto mais serviço de qualidade o posto de rodovia prestar ao caminhoneiro, mais ele vai progredir, né? Porque o lucro de óleo diesel, de gasolina, isso é muito pequeno, né? O lucro dele vem da outra atividade, mas vem de outros produtos, né? Então, assim, nós temos bons postos nas estradas, bons banheiros, bons lugares para parar, entendeu? São bem atenciosos, entendeu? Eu, por exemplo, já tenho meus postos de parada, que eu já paro há anos, desde a época do meu pai, entendeu? Sou conhecido desde a época do meu pai, disso tudo. Então, eu tenho bons postos para parar, onde tem boa estrutura, boa segurança e essa coisa toda, né? Mas, assim, são diferentes dos postos de cidade, né? Que não depende do pessoal. Mas essa relação do Covid, por exemplo, quando começou a pandemia, eu estava no Paraná, eu estava indo para o Mato Grosso,
acabei retornando para Friburgo, porque minha esposa estava sozinha em casa, para não deixar passar sozinha nessa situação. Segurança a gente tem que ter em qualquer lugar, né? A gente passou a redobrar, né, a nossa segurança, sempre se higienizando as mãos, né, procurando evitar aglomeração, entendeu? A coisa funciona. É aquilo que eu te falei, tudo é questão de você administrar o que você está fazendo e o tempo que você está tendo e onde que você está fazendo, né? Fica difícil você se habituar desse novo normal, mas também não é impossível, não consegue sim. E tanto assim a estrutura da estrada, postos, a PRF, né, Polícia Rodoviária, os praças de pedágio, todo mundo ajuda um pouquinho e acaba fazendo um serviço. Não, perfeito, perfeito. Eu gostaria de, se a garganta permitir, vai permitir, de fazer uma seguinte pergunta. Eu peço até desculpa aí às pessoas que estão nos acompanhando aí no encontro no Face, que talvez esteja até percebendo alguma música de fundo, né? Mas aí é aquela velha história, né? A gente muitas das vezes é prejudicado de forma aleatória, né? Sem querer, querendo, por parte de outras pessoas, né? Mas avançando aqui, Alexander, o caminhoneiro, ele é conservador de uma forma em geral com relação se ele encontra uma coisa que funciona, ele procura adaptar isso ou ele mantém sempre aquela linha do conservadorismo? Ô, Gilvan, isso depende muito de indivíduo para indivíduo, né? Eu, por exemplo, eu sou muito patriota, né? Eu sou muito patriota. Aquele posto que me atendeu bem, eu vou procurar ele sempre. Aquela loja de peça que me atendeu bem, eu vou procurar ela sempre, né? Tem gente que não dá importância a esses valores, né? Conforme eu disse, eu sou um cara tradicional, eu sou uma pessoa conservadora e eu sou uma pessoa que preservo muito os valores, né? Eu, por exemplo, eu procuro ser fiel naqueles meus. Eu tenho posto, por exemplo, que eu abasteço desde a época do meu pai, né? Que já me conhece há anos. Então, eu dou importância a isso. Eu acho que a fidelidade, o patriotismo, ele não tem que estar só no país, não. Tem que estar em muita coisa, porque até a própria amizade que você tem, entendeu? Eu tenho pessoas aí, por exemplo, desde a época do meu pai, que eu não tenho só um carinho ou respeito, eu tenho uma fidelidade fora de sério com as pessoas, porque eu acho que isso não pode ser deixado para trás de forma nenhuma. O companheirismo, o patriotismo, entendeu? A fidelidade, isso tem que ser preservado. Perfeito. Chegando aqui também na nossa transmissão, o Alexander Carvalho, o Sidney Costa Campos, ele é o líder sócio também da empresa Easy Life. Ele está dizendo aqui, muito boa noite, cara amigo Gilvan Costa. Então, a ele, ao Sidney Costa, muito boa noite também. Alexander, com relação à montagem de carga, uma coisa que eu percebi na comunicação de rádio de vocês, no Rádio PX, é que vocês sempre estão procurando pontuar regiões com carregamentos. Isso também auxilia muito, vocês auxiliam um ou outro numa questão de carga num determinado município através da comunicação de rádio, né? Isso ajuda muito, entendeu? Isso ajuda muito. E chama-se assim o seguinte, o tempo, o nosso tempo, ele é muito mais valioso do que o dinheiro, né? Eu, por exemplo, estou indo para Petrolina, né? Eu estou saindo amanhã daqui de Aventureiro. Daqui eu já vou providenciando já a carga de retorno, através do PX, através do WhatsApp, o Grupo Nacional e de outros contatos. Porque você já tem que estar chegando lá, já descarregando e já carregando outra para voltar. Porque o nosso tempo, ele é valioso demais. Né? Ele vale muito mais, ele custa muito mais caro do que o próprio dinheiro. Porque o dinheiro você recupera, mas o tempo não. Então a gente tem que procurar tudo usar o nosso benefício para poder a gente ganhar tempo. É muito importante, a gente faz muito isso. A gente procura usar a comunicação para nos orientar nesse ponto. Perfeito. Alexander, muito bem colocado por você, esse ponto nevrálgico, nervoso, de muito ser humano, que quando sempre arruma aquela palavra, eu não tenho tempo. Né? Como é que você vê essa relação do caminhoneiro com a falta de tempo? Ela não existe, né? Para caminhoneiro, o tempo sempre vai existir, né? Aquilo que eu estou te falando, existe muito de indivíduo para indivíduo, né? O ser humano, ele tem um leque, né, de pensamentos e de ideias muito grande. A gente não consegue entender todos, né? Mas, normalmente, eu vejo, por exemplo, muitos colegas que às vezes falam assim, mas a classe é desunida. A pessoa não tem noção da proporção do tamanho do Brasil. O Brasil hoje, se a gente for botar em proporção mais ou menos, cabe aí uns 10 países, vamos botar aí da Europa se bobear.
uns 10 países da Europa, né? Olha o tamanho de um país como o Brasil para você conseguir fazer uma união de uma classe. É muito difícil. É muito difícil. Você não consegue, sem ingenuidade, a pessoa falar de um ponto desse, entendeu? Mas tem aqueles que sempre fazem a diferença, entendeu? Tem aqueles que sempre sobressaem, né? E esses aí, por exemplo, sempre estão acrescentando, edificando alguma coisa na profissão. Isso é interessante, porque nesses mínimos detalhes você consegue fazer, você consegue administrar a tua vida, você customiza o seu lado empreendedorismo, o seu lado empresarial, o seu lado profissional, e isso ajuda muito, porque se você não souber também, ô Gilvan, do jeito que o mundo está competitivo, você acaba saindo do ar, você acaba saindo da profissão, indiscutivelmente se seja um caminhoneiro ou não. Perfeito. Eu gostaria também de aproveitar mais uma vez e mandar um abraço aí para o Marcelo Coelho. Ele está acompanhando o programa pelo Facebook, da mesma forma a professora Leira Vieira Pinto, a Suelânia Nogueira, né, que é a sua esposa, e ao Raul Matsuyama, que é um dos cinegrafistas de... Cara, o cara trabalhou comigo, é excelente esse profissional. Eu acho que falando assim já registra a qualidade dele. Mandar um abraço também para o jornalista Michael Queiroz, da mesma forma endossando aí um abraço para Alice Alves e o José Carlos Ferraz, outro líder sócio da empresa Easy Life, que ao longo da semana essas pessoas curtiram o nosso chamado para o encontro do Face deste sábado, 19 de setembro de 2020, aqui no Facebook. Alexander, já estamos aí com 47 minutos e 5 segundos de transmissão, mas isso aí é pouco para a intenção que a gente poderia ter ao longo do encontro, mas de tudo que a gente já conversou, qual é a parte mais importante na vida, na profissão de um caminhoneiro? Ô Gilvan, eu não digo nem só de um caminhoneiro, eu digo na profissão de qualquer pessoa que trabalha. Eu vejo, por exemplo, a nossa cidade, Nova Friburgo, é uma cidade de potencial, uma cidade de pessoas nobres, uma pessoa de um lugar bucólico, entendeu? E vejo muita gente falar só em turismo. Eu não quero dizer que eu sou contra o turismo, não, entendeu? Mas para saber turismo, tem que ter renda. Para você ter renda, tem que ter trabalho. O ser humano que quer ter renda sem ter trabalho, ele não vai ter caráter. Infelizmente, o nosso estado do Rio de Janeiro botou na cabeça que quer viver de royalties de petróleo e de um turismo exploratório, entendeu? E o que acontece? Isso não traz valores ao ser humano. Você, quando começa a trabalhar com caminhão, você, conforme te disse, você começa a dar muito valor no tempo. O tempo ele é muito importante e você começa a valorizar o trabalho demais. Eu sou uma pessoa de trabalho. Então, eu acho que nada na vida pode se funcionar se não tiver trabalho. A agropecuária, a agricultura, as indústrias, o transporte, esses sim são segmentos da economia que, além de trazer renda para a população, traz valores ao cidadão. Entendeu? Então a gente aprende muito por isso. Conforme eu disse, eu acho que eu nasci no estado errado, entendeu? No Rio de Janeiro. Eu moro em Friburgo e eu não faço nada em Friburgo. Eu carrego aqui normalmente no estado de Minas, praticamente na cidade de Pirapitinga. Eu carrego ali na Smurfit Kappa, né, antiga IMPA, fábrica de indústria de papel. Pirapitinga é uma cidade do tamanho de Conselheiro Paulino. Deve ter umas 4 ou 5 fábricas, indústrias grandes de papel ali, entendeu? Ali sai papel para todo o país. Né? Conforme eu te disse, eu estou indo agora para Petrolina, no Pernambuco. De lá eu volto sempre aqui para o estado de Minas. Né? É um dos estados do país que mais cresce, porque tem trabalho, porque tem renda. Tem turismo? Tem, mas tem trabalho. São um segmento da economia que valoriza o ser humano e que traz caráter do cidadão. Então, quando você começa a trabalhar, você começa a focar nesses valores, entendeu? Trabalho, respeito, e isso são coisas que não pode perder a essência do ser humano. Infelizmente, pela cultura do estado do Rio de Janeiro, não existe isso. Tanto você vê os nossos governantes, todos eles presos, entendeu? Esse ano, devido aos pedidos do meu sindicato de caminhoneiro de Friburgo, eu resolvi voltar como candidato a pré-vereador da cidade, com o intuito de tentar mudar isso hoje, Gilvan. Sabe, eu não sei até onde vai o poder de um vereador, não sei. Então não adianta eu falar também que eu não conheço, mas que eu tenho muita vontade
de procurar, de ver a minha cidade, Nova Friburgo, com indústrias, entendeu? Dar incentivo aos agricultores que tem aí a agropecuária, isso vai trazer benefício para a rede hoteleira, muito mais do que um turismo exploratório que o Rio de Janeiro tem. Isso vai trazer benefícios para a nossa futura geração, que tem muitos adolescentes de Friburgo estudando e indo embora da cidade. A cidade vai ficar uma cidade fantasma, entendeu? As confecções que não têm grandes incentivos, as poucas indústrias. Eu levei, entendeu? A fábrica de rendas ARP embora daí. Eu levei umas 3 ou 4 fábricas embora de Friburgo para São Paulo, por falta de incentivo, entendeu? E com isso, toda a população, toda a cidade perde. Os jovens estão estudando e não têm serviço. Entendeu? Então, se você não tiver trabalho, você não tem turismo. E se você não tiver trabalho, você não aprende a valorizar o próximo. O que edifica o homem é trabalho. Entendeu? Se você tiver esses incentivos na agricultura, na agropecuária, no transporte, nas indústrias, vai crescer uma nação forte e saudável, e uma geração respeitosa e criando valores da família, hoje. Isso é que o Rio de Janeiro tem que botar na cabeça, e Friburgo. Eu fico triste que para minha casa eu tenho que pagar. Se eu for de ônibus, eu tenho que pagar passagem, se eu for de carro, eu tenho que pagar pedágio. E não carrego nada, porque nem serviço tem. Hoje, é o único serviço do transporte, Friburgo, para tu ter uma ideia, é a 3ª maior frota de transporte que tem aí em Friburgo. Entendeu? E não tem serviço para esse pessoal. A maioria dos colegas, a gente tem colega de Friburgo hoje, está ali no Recife, está no Belém, está no Paraná, está no Mato Grosso, estão rodando porque não tem serviço. São caminhoneiros que podiam trazer renda para dentro da cidade e estão levando para fora, porque o Estado não quer dar trabalho, perdeu os valores, principalmente que tem que dar ao cidadão, Gilvan. Isso é muito triste. Perfeito. Alexander, mais uma vez, como sempre, né, porque tivemos uma participação muito intensa desse líder sócio da empresa Easy Life, o Sidney Costa Campos, na edição passada. Hoje, da mesma forma, contribuindo bastante com o nosso encontro aqui. Ele está dizendo aqui que é de suma importância a categoria do amigo Alexander, ou seja, é de suma importância a categoria do caminhoneiro. De fato, vocês, no Produto Interno Bruto brasileiro, têm uma contribuição muito grande, né, o Alexander? Verdade, João, verdade. Você hoje mede o desenvolvimento de um lugar pelo índice do transporte. Né? Eu conheço cidades bem mais novas do que Friburgo, entendeu? E a renda per capita do morador da cidade é muito maior do que Nova Friburgo. Por causa disso, aonde tem movimento, aonde tem transporte, entendeu? Você pode ter certeza que ali está gerando renda e que o dinheiro está circulando muito mais fácil ali do que em outro lugar. Perfeito, Alexander. O Cirino Costa, muito bem, lembrando aqui, que, graças a Deus, estão surgindo novas saídas aos comerciantes locais. Dentre elas, uma própria plataforma que depois vou estar conversando contigo nos bastidores, que tem favorecido a vida, né, de pessoas como você, na forma de divulgação, na forma de, inclusive, interação. E isso eu tenho certeza de que essa empresa, da qual ele é líder sócio, a própria Easy Life, né, está trazendo isso de diferencial para as pessoas no Brasil, e depois eu vou conversar com você melhor a respeito. Mas, Alexander, chegamos quase que ao final do programa, que já temos aí 53 minutos. Eu costumo fazer um programa, vamos dizer assim, objetivo, porque eu respeito os telespectadores e a você como convidado, porque todos têm os afazeres, né? Você tem a sua família, você tem que organizar o transporte, o seu trabalho, e as pessoas que estão nos acompanhando, com certeza também. Por mais que o encontro no Face esteja gostoso, com a participação intensa dos convidados, após a transmissão ao vivo, a gente ainda conversa aqui em off, e depois a gente vai para o Face ainda, sempre dar uma resposta às pessoas que interagiram conosco. Então, quer dizer, nunca é apenas uma hora. A gente sempre fica mais do que isso, né? Uma hora ao vivo, mas ali na produção, na pré-produção e após o programa, a gente fica envolvido aí 1h40, 2 horas. Então, Alexander, para finalizar, de antemão, agradecendo aí a sua aceitação, o seu convite, o seu carinho para comigo, eu gostaria de deixar a seguinte pergunta que eu faço para todos também ao final. Teria alguma coisa para o profissional de transporte, para o empresário de transporte, Alexander Gonçalves, que eu não tivesse perguntado, mas que é de suma importância colocar nestes momentos finais? Ô, Gilvan, não, acho que foi tudo muito bem colocado, foi muito bem edificante, né?
deu para a gente bater um papo legal, né? Eu assim, também queria agradecer, né, todos os que participaram, queria agradecer você também, foi muito legal, muito prazeroso, conforme você mesmo disse, a gente se conhece já há um tempo, temos uma amizade legal, né, esse tempo todo, embora a nossa correria profissional às vezes nunca nos permite da gente bater aquele papo gostoso, né, mas acima de tudo também ao povo friburguense, que conforme te disse, é uma cidade bela, é um povo bucólico, é um lugar tranquilo, entendeu? O que falta mais ali é investimentos, né, para poder trazer melhor renda para esse povo que tanto precisa e tanto merece, entendeu? O resto ali eu acho que a gente vai se dando conta devagarzinho, o Deus Altíssimo vai abençoando a vida de cada um, entendeu? Porque o nosso lugar é um lugar querido, nós temos bons profissionais na nossa cidade, temos boas pessoas, o que falta mais ali é uma certa administração para poder trazer mais benefícios à nossa cidade. Perfeito. Então está aí a participação do Alexander Carvalho, ele que é profissional do transporte, caminhoneiro responsável, pai de família, conforme muito bem ele disse no início do nosso encontro no Face. A vocês que queiram reassistir o programa, fiquem à vontade, ficará disponível no Facebook. A partir de amanhã também estará disponível no YouTube. Então vocês têm aí uma gama de opções para que possam acompanhar o encontro no Face com o modo de pensar, com as informações relevantes deste camarada, deste profissional do transporte, Alexander Carvalho. Alexander, muito obrigado pela sua participação aqui no encontro. Eu não costumo dizer programa porque não é programa, é um encontro. É um encontro entre amigos, encontro entre pessoas, encontro entre aqueles que têm algo a acrescentar e fazer diferença na vida do próximo. E com certeza, Alexander, o que você acabou de dizer deve ter iluminado aí o pensamento profissional de muitas pessoas, inclusive no destaque de que existem oportunidades sendo criadas, né, que possam auxiliar a vida de todos os profissionais no Brasil, dentre elas vocês, caminhoneiros, como semana passada, dentre elas editores de jornais, e por aí vai. Então, eu te fiz uma última pergunta, mas eu deixo livre aí a você pelas suas considerações finais. Não, joia, Júlio, joia. Todo profissional tem o seu importância e o seu mercado, né? Mais uma vez eu queria agradecer a todos, né? A nossa cidade, o povo friburguense, entendeu? Um alerta, né? Perto, né, de eleições para prefeito, entendeu? Pensem bem, pesquisem bem, entendeu? Não vamos colocar gente ali de qualquer maneira. Quem acaba pagando o preço somos nós. Tem boas pessoas novas vindo aí com boas ideias e com o potencial de fazer grandes mudanças na nossa cidade. E a gente precisa disso, tá bom? Gente, um abraço, Perfeito. Uma boa noite. Que o Deus Altíssimo abençoe cada um. Amém. Aguardemos aí. Volto com você nos bastidores. Um abraço. Um abraço.